Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Luciano Silva, eu quero trazer um rápido panorama da carta de Paulo aos Efésios, que é o tema da lição da classe adulto que nós estamos aprendendo no segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Então vamos lá. A carta de Paulo aos Efésios já tem sido apresentada por vários teólogos e estudiosos do Novo Testamento como sendo a rainha das epístolas paulinas, tanto por sua beleza expressa quanto pela sublimidade espiritual na qual coloca o crente que a lê. Não havia circunstâncias específicas nem qualquer controvérsias que provocasse a necessidade dessa carta. Ela é abrangente e com sentido universal, porque se tem a impressão de que Paulo a escreveu para todas as igrejas locais que resultaram de seu trabalho missionário. Como disse certo escritor, ela tem uma qualidade quase mediativa. O lugar. Vamos falar de Éfeso, como localidade. Éfeso era uma próspera cidade perto de Porto Marítimo, na Ásia Menor. Era uma colônia romana na costa ocidental e constituía-se rota obrigatória de caravanas para o Oriente. De Éfeso partiam estradas que davam acesso a grandes cidades pertencentes àquela província. A cidade estava situada a 4 quilômetros de distância do mar Egeu, junto ao rio Cáster, naquele tempo navegável e com saída para o mar. Devido à sua posição geográfica, Éfeso era ponto estratégico no sentido religioso e territorial. Religiosamente era uma cidade pagã e destacava-se nela a imagem do templo de Artemis, deusa também conhecida como a Grande Diana dos Efésios. A vida cotidiana do povo era grandemente influenciada pela adoração desse ídolo. A indústria e o comércio e mesmo o lazer popular encontravam em Artemis sua grande inspiração. Geograficamente, Éfeso tornou-se ponto estratégico também para o trabalho missionário de Paulo na Ásia. Hoje, restam apenas ruínas daquela que chegou a ser uma grande metrópole e capital de província. Ruínas que ficaram como um mostruário, por exemplo, da Via Arcadiana, toda pavimentada de mármore e com 500 metros de extensão. Do teatro romano para 25 mil lugares, de um estádio para jogos e do templo de Artemis, entre outros. Esse templo ele durou cerca de 250 anos, a sua arquitetura, a sua construção, o trabalho. Que data o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios? Vamos para a datação. Não há uma data específica mais provável para o período em que a carta foi escrita. Talvez tenha sido entre 61 e 63 depois de Cristo, quando o apóstolo estava preso em Roma. Por isso a carta é considerada uma das cartas da prisão. No ano 64 ocorreu o incêndio de Roma e provavelmente na primavera de 63 Paulo foi liberto da prisão. E nós entendemos que dentro dos compêndios das epístolas paulinas, esta carta aos Efésios é uma das cartas intitulada como uma das cartas da prisão, porque Paulo estava na sua prisão domiciliar em Roma quando ele a redigiu. O destinatário da carta. A quem Paulo escreveu esta carta? Vamos lá. Foi realmente aos Efésios? Ou teria sido a igreja de Laodiceia? Ou quem sabe a igreja de Colossos? Essa questão tem sido levantada através dos séculos pelos críticos. Entretanto, os exegetas modernos têm apresentado vários problemas quanto à destinação da epístola. Com base no trecho do primeiro versículo, Efésios capítulo 1, verso 1, que diz: aos que estão em Éfeso. O ponto central é que a expressão em Éfeso não se encontra na maioria dos manuscritos mais antigos, ou seja, Paulo parece ter omitido a localização geográfica de seus destinatários. Outra dificuldade apontada pelos críticos modernos são dois textos dentro da epístolas que dão a ideia de que Paulo tivesse tido pouca familiaridade com os Efésios. O tom distante com que ele fala sobre ter ouvido acerca da fé de seus leitores, está no capítulo 1, versículo 15 da carta aos Efésios, e sobre terem eles ouvido falar de seu ministério, capítulo 3, versículo 2. Dá a impressão de ter escrito para outra igreja. Seria Laodiceia que a recebeu? Essa igreja tem sido apontada por estudiosos como possível destinatária da carta, uma vez que certa tradição antiga a identifica como tal.
Alguns eruditos sugerem que os copistas dos manuscritos originais suprimiram a Odisseia por causa do que está escrito acerca desta igreja em Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22. E ainda que outros copistas teriam colocado Éfeso no lugar por causa da relação íntima que Paulo, né? Lembrando que o copista foi aquele responsável por fazer cópias dos originais, certo? Aquele que copiava à mão o texto original em cópias para assim se espalhar. Entretanto, não é provável que tenha havido qualquer alteração. A maior probabilidade seria a de que a carta tinha um cunho circular, isto é, fora redigida para ser lida em várias igrejas locais da Ásia Menor, próximas a Éfeso. Cremos que o problema em torno do destinatário não afeta em nada o objetivo teológico e doutrinário da carta. Paulo foi realmente o autor dessa maravilhosa carta. Tíquico, também ministro do Evangelho, foi o portador dessa e de outras cartas paulinas. Você pode ler aos Efésios, capítulo 6, versos 21 e 22. O ministério de Paulo em Éfeso foi muito próspero, por mais de 2 anos. Você pode ler Atos, capítulo 19, versos 8 e 10. Ele andou e pregou livremente naquela região, aproveitando todas as oportunidades surgidas. Em Éfeso, ele fez um contato mais direto com o povo da cidade, mais que em qualquer outro lugar. Lucas, o médico amado e autor de Atos dos Apóstolos, observador criterioso que era, notou esse fato quando afirmou: todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Lucas registrou isso no capítulo 19 e no versículo 10 de Atos dos Apóstolos. Escreveu mais sobre aquela região, afirmando que a palavra do Senhor crescia e prevalecia, Atos 19, 20, e que o número dos que creram foi grande, Atos 19, 26 e 27. Então entenda, Paulo teve um ministério prodigioso em Éfeso. Lá ele fez muitos sinais e maravilhas e muitas vidas vieram a Cristo. O tema central da carta é o corpo de Cristo, a sua igreja. Vamos concluir. Das 21 epístolas que contém o Novo Testamento, Paulo é o autor de 13 dessas cartas. Elas são geralmente divididas em 4 grupos. O primeiro grupo, as escatológicas, que compreendem 1ª e 2ª Tessalonicenses. O segundo grupo é composto das soteriológicas, que abrangem Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. E o terceiro grupo são as epístolas da prisão, compostas por Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E o quarto grupo são conhecidas como as epístolas, as cartas pastorais, que integram 1ª e 2ª Timóteo, a carta a Tito. Esse grupo de epístolas é conhecido como Corpus Epistolar Paulino, ou simplesmente de Epístolas Paulinas. Querido, que Deus te abençoe, né? Dá um like aí, se inscreve no nosso canal. Nós trazemos aqui semanalmente conteúdos abençoadíssimos para a sua vida. Espero que esta palavra tenha trago edificação para a sua vida. A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.